da casa do Senhor. E quarta-feira temos um momento muito especial. As próximas 2 quartas são muito especiais. Quero deixar já, reavisar, na verdade, para os irmãos, que os próximos 2 finais de semana não teremos programação da INC, a não ser a confra da JTNI, que será no próximo sábado. Amém? Então, o domingo próximo e o domingo seguinte, que são os que pegam o feriado de Natal e de Ano Novo, não haverá programação na INC. Mas teremos momentos especiais nas próximas quartas. Próxima quarta-feira será o nosso culto de Natal, nossa celebração de Natal. Né? Estamos preparando aí um momento com louvor, com histórias, né? E de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas, pastor, a gente não sabe a data que Jesus nasceu e esse costume que tem de celebrar no dia 25 de dezembro. Meus irmãos, não azede o seu coração nessa época, não. Não fique preocupado com, né, detalhes, com coisas que a gente sabe que, de fato, provavelmente não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas, tradicionalmente, a igreja cristã celebra nessa data. Então, vamos celebrar. Né? Independente se é a data, se não é, vamos celebrar. Ah, pastor, mas é porque é árvore de Natal. Meu querido, minha querida, não azede o seu coração por causa dessas coisas. Celebre, se alegre. Se você o faz com árvore, bênção. Se você celebra sem árvore, bênção também. Mas não deixe de se alegrar por esse evento histórico na vida daqueles que creem. O nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, ela é uma data, ela é um momento de se celebrar e de se alegrar no Senhor. Amém? E não julgue o seu irmão que faz de um jeito ou faz do outro. Respeite quem faz com árvore, respeite quem faz com árvore. Quem faz sem árvore, respeite quem faz sem árvore. E que todos nós celebremos o nascimento de Jesus Cristo. Porque ele é um fato. Se foi no dia 25 de dezembro, se não foi, o fato é que Jesus nasceu. Amém? O fato é que Jesus, ele veio e cumpriu completamente a missão que o Pai tinha para ele. E também, além de celebrar no dia 20 o nascimento de Jesus Cristo, vamos celebrar o Semeando 2024, né? 2022 fizemos pela primeira vez, no último culto do ano, Semeando 2023, e vamos repetir esse ano, Semeando 2024. A gente vai entregar, né, um espaço onde você vai poder colocar as suas metas para 2024. Teremos aqui a presença do nosso querido irmão Emerson, e a banda dele é um irmão querido da Igreja Batista, lá de Arco Verde, vai estar ministrando louvor com a gente nessa quarta-feira, né, dia 27 de dezembro, e também estaremos orando pela liderança que estará à frente da igreja no ano de 2024. Então, um tempo muito oportuno para nos colocarmos diante do Senhor, para declararmos coisas maravilhosas para o ano 2024, para a igreja de Jesus Cristo. Então, contamos com sua presença, você esteja aqui participando dessas programações especiais. E nos feriados, esteja aproveitando esse tempo em família. Reúna-se, né, no caso do Natal, faça uma ceia, mas pastor, eu não tenho, né, onde fazer ceia. A igreja se torna esse espaço onde você pode compartilhar da ceia de Natal com outros irmãos, com outras irmãs. E se você não tem nenhuma casa para você celebrar a ceia de Natal, tem a nossa casa, amém? A gente abre a nossa casa e nós podemos também celebrar juntos. Mas não fique sozinho nessas datas, não esteja sozinho nesses momentos. Una-se à família, una-se ao seu irmão, sua irmã em Cristo e celebre esse momento em família, em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Um versículo só. Eu estou mal acostumado de pregar em um versículo só. Diz assim o texto da palavra. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, Deus. Meditar na tua palavra. Ó Deus, sermos mais uma vez encorajados, ó Deus, através da Sagrada Escritura, a viver de acordo com o que o Senhor espera de nós. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que toda sobrecarga que tem sido gerado nos corações por conta da presença dos ídolos, ela possa ser desfeita hoje, pelo poder do Senhor. Que todo altar idólatra nos corações seja derrubado hoje, para a glória do Senhor. Que toda falsa adoração seja arrancada do nosso meio hoje. Seja arrancada do nosso coração hoje, para a glória do Senhor Jesus. É em nome dele que nós te pedimos.
Amém. Meus irmãos, o título da mensagem que eu quero compartilhar com você é O Fardo que Impede a Chegada. Desde o início do mês, a gente tem trabalhado debaixo do tema Força para Concluir, já que estamos encerrando o ano, encerrando um ciclo, e que é normal que ao final de ciclos, né, eu estou encerrando um ciclo de 3 décadas. Ano que vem eu faço 30 anos. E aí eu estava conversando esses dias, né, com uma pessoa, e triste, né, meu Deus, no instante chegou, né, Maíra fala sempre isso, né, quem está nessa fase, né, chegando nos 30, na cabeça da gente, a gente sempre tem 20 e poucos. Só que está acabando essa história para mim de 20 e poucos. E aí eu conversando com a pessoa, rapaz, está chegando os 30 anos, é uma data muito diferente, não sei o quê, ainda estou tendo alguma dificuldade para assimilar isso. E aí eu falei, aí eu disse, rapaz, e ano que vem eu faço 30 anos. Aí a pessoa que eu estava conversando disse, que legal, né? É uma data importante. Quando você nasceu, eu era que estava fazendo 30 anos. Aí eu perdi toda a moral, assim, perdi toda a crise existencial, né, perto da pessoa, né? Porque quando eu nasci, ela que estava fazendo 30 anos. Tá bom, Deus abençoe, né? Tá certo. Perdi minha, tá tudo normal, né? 30 anos não é uma idade emblemática para mim mais. Estou encerrando o ciclo, todos nós estamos, de alguma forma, fechando ciclos. E, meus irmãos, o grande ciclo, o ciclo a mais importante das nossas vidas, de fato, e até cantamos algumas músicas sobre isso hoje, é a volta do Senhor Jesus Cristo, é o nosso encontro com Ele, ou através de passarmos dessa vida, ou através de fato, encontrarmos Ele face a face, caso Ele volte antes que a gente morra, antes que a gente se encontre com Ele através da morte. Mas, fato é que este é o grande ciclo das nossas vidas. E cada ciclo menor que nós terminamos, seja ele de 1 ano, 5, 10, sejam ciclos que não tem um tempo específico, como um trabalho que a gente teve, como uma fase específica que nós vivemos. Né? Alguns estão vivendo a fase de solteiros, outros estão na fase em que são casados, outros vivem a viuvez. Os ciclos, de modo geral, que nós vemos na nossa vida, eles apontam para essa finalização geral. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre o fardo que impede a gente de chegar ao final da nossa jornada cristã como um todo. Se tem um fardo que nos impede de chegar e completar a caminhada que nós temos, todos nós que servimos ao Senhor Jesus, temos que concluir, esse fardo é o fardo da idolatria. Esse fardo é a presença dos ídolos. Toda chegada só é possível quando retirarmos todo o fardo desnecessário. As provas de atletismo, as provas de natação, elas contam, as provas de automobilismo, dentre as muitas preocupações para os atletas dessas modalidades, uma das preocupações muito comuns é como nós fazemos, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de ciência mesmo, para fazer com que um nadador, para fazer com que um carro, no automobilismo, uma moto, para fazer com que um corredor, ele seja o mais leve possível. Uma das preocupações e da evolução, por exemplo, do automobilismo, envolve deixar o carro o mais leve possível. Por isso que os carros da Fórmula 1 não são, nem de longe, parecidos com os de antigamente, porque é necessário que o carro tenha leveza, para que ele possa ser mais rápido, para que ele possa andar mais rápido. E o objetivo da gente falar da idolatria como um fardo que é colocado sobre o coração é dizer para você que a hora que você se livrar, se desvencilhar, se apartar de todo indício de idolatria, você vai caminhar mais rápido e vai caminhar até o fim. Então, se você e eu queremos caminhar a nossa jornada com o Senhor Jesus bem e até o final, até a jornada, porque diz a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós queremos fazer isso, precisamos nos livrar do fardo da idolatria sobre o meu e o seu coração. Amém? Então, irmãos, o versículo escolhido é esse versículo de 1 João capítulo 5, versículo 21, que encerra, então, a carta e as orientações do apóstolo João à igreja que recebeu esse texto originalmente. Quando nós olhamos, já que a gente falou hoje de manhã sobre interpretação bíblica, quem estava na escola bíblica dominical hoje? Foi bênção, né? O pastor tinha 12 mil pontos, que eu falar alguns, mas hoje nós tivemos uma aula, uma introdução pelo menos, sobre a importância da interpretação bíblica.
E na primeira escola bíblica dominical de 2024, a gente vai concluir essa aula, na verdade, dar um panorama melhor sobre a importância da interpretação bíblica e como nós podemos interpretar a Escritura sem correr riscos, sem cair em armadilhas, sem errar na hora de interpretar o texto bíblico. Então, uma vez que nós falamos sobre isso, a gente sempre traz o contexto da carta, e a carta de João, a carta de 1 João, na verdade, os escritos do apóstolo João, desde o seu evangelho até, de certa forma, o texto de Apocalipse, eles são marcados pela mensagem do amor. Tanto é que João é chamado de o apóstolo do amor. Porque ele é aquele que percebeu, talvez pela convivência tão próxima que tinha de Jesus Cristo, que o amor está no centro da mensagem do evangelho, meus irmãos. Se alguém perguntar para você, qual é o valor central do evangelho? O valor central do evangelho é o amor. Graça, justiça, misericórdia, transformação, conversão, todo valor que seja importante no evangelho, ele é importante porque ele tem o amor no centro. Ele tem o amor como síntese de tudo aquilo que acontece na vida daquele que experimentou do evangelho. Se você que está aqui hoje foi alcançado pelo evangelho, você foi alcançado pelo amor. E aí, numa carta onde o apóstolo João, deixa claro qual é a essência do amor, qual é a natureza do amor, como o amor é prático, não apenas doutrinário. Como a doutrina é importante para a vida de amor a Deus, ele conclui dizendo: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E aí ele termina a carta justamente falando sobre ídolos, porque a idolatria, e entenda, a idolatria aqui não é apenas aquilo que a gente costuma denominar, os católicos são idólatras, as religiões de matriz africana são idólatras, mas o perigo da idolatria não está apenas em outros grupos. A idolatria é uma questão humana. A idolatria é um perigo humano, de modo geral. É um risco que todos os seres humanos podem correr. A idolatria, ela está no final de uma carta cujo tema principal, um dos temas centrais, é o amor, porque a idolatria, ela é uma questão que envolve aquilo que amamos. O ídolo nada mais é do que um concorrente ao amor de Deus, ou amor a Deus, no meu e no seu coração. É por isso que numa carta sobre o amor, o apóstolo termina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E a gente sempre menciona isso aqui, como é curioso isso, que este mesmo João precisou receber uma repreensão nessa mesma área. Nós estamos falando de um apóstolo, meus irmãos, que diz a tradição cristã que o apóstolo João, ele foi jogado em um tacho de óleo fervente. E ele não morreu. O apóstolo João foi o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural. Não morreu de morte morrida, como a gente fala, né? Os outros morreram tudo de morte matada. O apóstolo João foi o único dos 12 que morreu de morte morrida, morte natural. Já no finalzinho do primeiro século do cristianismo. Se fala aí ano 94 a 98 foi quando provavelmente o apóstolo João morreu. E esse apóstolo, aquele que se reclinava, aquele que se aproximou de Jesus, aquele que fazia parte do grupo mais íntimo de Cristo, que conheceu tão profundamente, esse mesmo apóstolo que está dando aqui um conselho: guardem-se dos ídolos. Ele mesmo, no fim da sua vida, sofrendo por causa do evangelho, exilado na ilha de Patmos, quando está registrando as revelações do Apocalipse, ele corre o risco ainda da idolatria. Eu queria que você fosse comigo para Apocalipse agora. Deixa marcado aí em 1 João. E vai lá para Apocalipse. Esse João,
que está nos dando um alerta para a gente guardar-nos dos ídolos. Apocalipse capítulo 22. A partir do versículo 7. Estamos vendo aqui um homem já idoso, um homem já com uma vida inteira caminhando com Jesus, que experimentou coisas que nenhum de nós tem menção, tem capacidade de imaginar as experiências que o apóstolo João viveu com Jesus Cristo. Ele está recebendo a revelação do Apocalipse, das últimas coisas. E diz o versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha o versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Meus irmãos, sabe o que é que isso ensina para nós? Para mim e para você? Se o homem que andou com Jesus Cristo encarnado, se o homem que foi um apóstolo escolhido do Cordeiro, no final de toda uma vida caminhando com Jesus, ainda corre o risco de ser um idólatra, porque eu e você achamos que isso vai ser o contrário conosco. Por que eu e você não achamos que a gente não corre o risco de ser idólatra? Se o homem que andava próximo de Jesus, que viu seus milagres, que viu Jesus ressuscitado, correu o risco de adorar um ser inferior a Cristo, um anjo. Por que você acha que a gente não corre o risco de ser idólatra? Por que a gente acha que idolatria é só coisa dos católicos? Meus irmãos, isso aqui está registrado para que isso fique claro para a gente. Cuidado. A advertência do apóstolo é ele mesmo no final da sua vida. João, filhinho. Essa expressão carinhosa, essa expressão de proximidade, filhinho. Minha esposa, vou revelar um negócio aqui, minha esposa não gosta quando eu chamo ela de minha filha. Às vezes a gente está na agonia, resolvendo coisa em casa, eu faço, ô minha filha, ela, pare de me chamar de minha filha. Mas para João, essa é uma expressão de carinho. E o próprio João diz para ele, olha que coisa maravilhosa, a Escritura não esconde, meus irmãos, as falhas dos seus heróis. Eu fico imaginando o João recebendo essa revelação, fazendo uma besteira dessa, tomando uma bronca do anjo, e ele se lembrando de quando ele escreveu a carta. Ô filhinho, cuidado com os ídolos. Cuidado com a idolatria. Todas as vezes que você e eu estivermos diante de um ato de idolatria, do que quer que seja, porque ídolo, já disse aqui, já definiu o que é ídolo. Ídolo é o concorrente do amor de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que concorre com o amor de Deus no nosso coração é um ídolo. Toda vez que a idolatria bater a porta, isso precisa estar estampado, gravado no nosso coração. Filhinho, filhinha, guarde o seu coração dos ídolos. Amém? Se você quer terminar bem a sua jornada no Evangelho, a sua jornada como filho, filha de Deus, guarde o seu coração dos ídolos. Volta lá para o texto agora. Pois bem. Por que a idolatria então é um fardo, pastor? Porque a presença do ídolo no coração da gente se transforma em um fardo que impede a nossa jornada. Meus irmãos, por causa de 3 motivos. Já que o ídolo é um concorrente de Deus no nosso coração, ele geralmente exige de nós aquilo que só Deus poderia exigir. Se um ídolo ele é um concorrente de Deus no nosso coração, uma vez que ele se instala no nosso interior, uma vez que ele encontra espaço, o ídolo é folgado, né? O ídolo é aquela pessoa folgada. Conhece pessoas folgadas, né? Que chega na sua casa, nunca foi na sua casa, já quer chegar abrindo a geladeira, né? Já aconteceu com alguém isso aqui?
Você convidou a pessoa, nunca foi na sua casa. A primeira vez que ela vai, você está olhando, ela já meteu a mão na geladeira, já tirou a água. Não dá aquele incômodozinho? Pronto. O ídolo é assim, ele é folgado. Ele quer um espaço que é de Deus. E ele se torna um fardo justamente porque ele exige coisas que só Deus pode exigir. Ele exige liturgia. Todos nós que servimos a Deus, temos uma vida litúrgica. Nós fazemos coisas com propósito. A gente chega e a gente tem um momento de levantar, de adorar, de cantar, de ouvir a palavra. Isso é liturgia. Mas a nossa liturgia é também na vida. Nós, antes de fazermos as refeições, pelo menos deveríamos, nós oramos ao Senhor. Isso é liturgia. Liturgia é uma forma de se fazer determinadas coisas. Quando nós temos ao Senhor como nosso alvo da adoração, nosso maior amor, nós fazemos as coisas com um propósito. Há motivo naquilo que nós fazemos porque temos a Deus como aquele a que nós adoramos. O ídolo é do mesmo jeito. O ídolo, ele quer mudar o teu comportamento. Uma pessoa, por exemplo, que idolatra a fama. Quanto mais o ídolo da fama se instala no coração da pessoa, mais liturgia ele exige. Mais mudança de comportamento ele exige. O ídolo exige, sabe uma coisa que o ídolo exige também? E nisso ele imita a Deus? O ídolo exige sacrifício. Os ídolos de madeira, de metal, eles exigem sacrifício. Alguém que é devoto de um santo específico, ele pede alguma coisa ao santo. E quando o santo concede, ele faz o quê? Ele paga uma promessa. O que é isso? Subir uma escadaria de joelhos. O que é aquilo que os romeiros fazem. O que são isso? São sacrifícios. Todo ídolo exige sacrifício. Ah, mas o senhor está dizendo que o ídolo ele tenta imitar a Deus? Deus também exige sacrifício. Mas sabe qual é a diferença de Deus para o ídolo? Deus mesmo supriu o sacrifício. Jesus Cristo. Que iremos celebrar aqui na Santa Ceia logo mais. O ídolo não. Para o ídolo, o sacrifício é você. É o seu tempo. Às vezes até o seu sangue, como acontece até hoje nas adorações pagãs. O ídolo exige sacrifício de você. Quer saber se está surgindo um ídolozinho no seu coração, pequenininho? É quando você começa a fazer sacrifícios em prol de determinadas coisas. Para algumas pessoas o ídolo vai se transformando o trabalho, vai se transformando no ídolo. E aí o trabalho começa a exigir alguns sacrifícios de você. Ele começa a exigir que você não tenha mais tempo nenhum para a sua família. Ele começa a exigir de você a sua saúde mental. Ele começa a exigir de você as suas noites de sono. Isso é o ídolo. Pedindo os sacrifícios dele. Será que você não está sacrificando? Já está num ponto tão sério da idolatria que você já está sacrificando para o seu ídolo? O ídolo, às vezes, é um filho ou uma filha. O esposo, a esposa. Começa a pedir sacrifícios. Coisas que nem Deus, que só Deus, pode pedir. E o ídolo começa a pedir de você. Cuidado. Por que mais o ídolo sobrecarrega o coração? Por que a idolatria é um fardo? Porque o ídolo ele exige também, como ele quer se colocar no lugar de Deus, ele exige exclusividade. O ídolo ele fica irado quando outra coisa é amada também. Quando outra pessoa é amada também, ele vai tomando você. Ele vai querendo você por completo. E todas as vezes que você dá um pinguinho de atenção para outra coisa, o ídolo se irrita com você. O ídolo castiga com você. Tem pessoas que idolatram, por exemplo, o dinheiro. E aí quando acontece alguma coisa que falta o dinheiro, a pessoa fica, tá vendo? É porque eu não estou focando nisso aqui. Isso é o ídolo reclamando o amor dele. Isso é o ídolo dizendo, olha, volta para mim aqui. Volta seus olhos para mim aqui. Qual o grande dilema dos influencers da nossa era, da internet? E muitos deles são cativos do ídolo da fama. Eles não têm o direito de não aparecer nas redes. Eles não têm o direito de ficar um dia sem postar um story. Eles não têm o direito de ficar um dia sem postar uma foto.
Por quê? Porque o ídolo já cobrou isso deles. Essa dedicação total. Então é por essas coisas e tantas outras que o ídolo no coração se transforma em um fardo. Será que você não está identificando um ídolo hoje? No seu coração? Pastor, pelo amor de Deus. Isso está acontecendo comigo. Mas eu não sou cristão, pastor. Mas foi para os cristãos que João escreveu. Não foi para o mundo. João escreveu essa carta para... Carta do apóstolo João para o pessoal que não é crente. Carta do apóstolo João para a cidade de Caruaru, de um modo geral. Não, é para a igreja. É nós mesmos, nós que estamos na igreja, que corremos o risco de sermos idólatras. Então, calma. Se você hoje olha para você mesmo e diz, rapaz, acho que deu ruim para mim, pastor, nesse teste aí. Eu acho que eu já estou até oferecendo sacrifício já e nem estava sabendo. Tenha calma. Se até João correu esse risco, como a gente disse, e se até João é considerado redimido, nós também podemos ser redimidos da idolatria. Amém? Você e eu também podemos ser redimidos da idolatria. Em nome do Senhor Jesus. O ídolo imita Deus, mas o nosso coração, grave isso. O ídolo ele é um imitador de Deus. Ele é um mímico de Deus. Já viu, né, aquelas cenas aí, né, dos mímicos que não tem som nenhum, né? Que você vai andando na rua e o mímico vai andando imitando você. Tem muitos na França. O mímico ele é um imitador de Deus, ele é uma falsificação de Deus. Mas ele se torna uma sobrecarga para o nosso coração, porque o nosso coração não foi criado, para ter mais de um Deus. E todas as vezes que tem mais de um, ele fica sobrecarregado. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Por quê? Porque nós não fomos criados para servir a dois senhores. Fomos criados para servir a um só. E qualquer tentativa de rivalizar com Deus no nosso coração gera uma sobrecarga. Nós fizemos aí a primeira parte já do processo de climatização, que era a parte da elétrica. E uma das coisas que a gente precisou fazer foi mudar do sistema monofásico para o sistema trifásico. Por quê? Porque o sistema monofásico não aguenta. A instalação, então, nesses pontos aqui vai ser onde vai ficar os aparelhos do ar-condicionado. O sistema monofásico não aguenta. O nosso coração não foi criado para ter vários deuses. Ele foi criado para ter um só. Ele foi criado para ter um amor só, já que a idolatria é sobre aquilo que amamos. E se você quer caminhar até o final da sua jornada com Jesus? Se você quer, chegar com a graça de Deus, 80, 90, 100 anos, podendo dar o testemunho, por exemplo, que Policarpo deu. Policarpo era discípulo de João, do apóstolo João. E Policarpo foi bispo de Esmirna. Esmirna, inclusive, é uma das igrejas que o apóstolo João escreveu as 7 cartas lá, do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Pronto. Policarpo era discípulo de João. É um pai da igreja, chama de pai da igreja. E Policarpo, ele era líder da igreja de Esmirna. E ele foi condenado à morte por se recusar a adorar outros deuses lá. E por incentivar, na verdade, outras pessoas a virem para o cristianismo. E ele foi condenado à morte queimado. Ser morto queimado em praça pública. E aí, antes da condenação, quando deram ainda uma última cartada, olha, rapaz, por que tu não nega esse Jesus aí? É só oferecer um sacrifício aqui para esse Deus aqui, ou para o imperador. E a resposta de Policarpo diante do tribunal era: há mais de 80 anos eu tenho servido ao meu Senhor. E ele nunca me fez mal nenhum. Por que agora eu iria renegá-lo? Porque Policarpo, não sei se você sabia disso, hoje em dia é a coisa mais difícil do mundo, Porque hoje em dia, quando se fala de adoção, é um bicho. Primeiro, é um bicho na nossa sociedade, porque se cria um monte de burocracia para a adoção. E segundo, é um bicho entre os cristãos, porque pense numa geração de cristãos medrosa e
relação a esse assunto é a nossa. E aí, sabe o que é que os cristãos faziam? Naquela época, era muito comum, quando uma criança era rejeitada por sua família, na cultura romana daquela época, jogava as crianças no lixo mesmo. As crianças iam para os lixões. A igreja ia lá e adotava essas crianças. Policarpo foi uma dessas crianças que foi adotado muito cedo. Sabe o que a igreja fazia também? A igreja ela não era só contra a escravidão. A igreja comprava escravos. Na verdade, Policarpo foi um desses escravos que foi comprado pela igreja e passou a morar na casa de um dos cristãos. E por quase toda a vida dele serviu ao Senhor Jesus. E aí no alto dos seus 80 e tantos anos pôde dar esse testemunho de servir ao Senhor. E diz a tradição que Policarpo foi queimado, mas o corpo dele não era consumido. E aí ele teve que ser morto a flechadas, enquanto pegava fogo, porque o fogo não consumia o corpo dele. Será que nós daremos esse mesmo testemunho ao final da nossa jornada com o Senhor? De que não há rival para Deus em nosso coração? É por todas essas coisas que a idolatria nos faz inimigos de Deus. Em alguns lugares na Escritura, a idolatria ela é tratada como prostituição espiritual. Já que a adoração está associada ao amor, idolatria é prostituição. Onde é que tem isso, pastor? O livro de Oséias. Deus chega para Oséias, quem quiser ser profeta, né? O povo hoje em dia não quer ser profeta. Ah, eu sou profeta. Vá ser profeta que nem Oséias. Deus chegou para Oséias e disse, vá num prostíbulo, vá numa casa de prostituição e vá se casar com a mulher que tem lá. Ele vai e faz isso. Toma uma mulher lá, uma prostituta, e se casa com ela. E por que Deus mandou isso? Deus queria que o profeta vivesse aquilo que ele vivia com Israel. Porque Israel direcionou seu coração para outros deuses. Aí Deus está dizendo, olha, pronto, vocês, nação, fizeram a mesma coisa que essa mulher fez. Mesmo assim, eu mantenho a minha aliança com vocês. Ou seja, idolatria na Escritura é prostituição espiritual, é prostituição do coração. Todas as vezes que um ídolo encontra espaço no nosso coração e a gente abraça esse ídolo, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Eita, pastor, que forte. Pois é a Bíblia. Aí você conversa depois com a Bíblia. E como nós nos livramos disso? Como nós nos livramos de algo que tem tentado assediar o nosso coração? Dos ídolos. Como nós nos livramos de nos apaixonar, então, de nos enamorar por aqueles que tentam tomar o espaço de Deus no nosso coração? Porque, meus irmãos, muitas pessoas têm naufragado na fé, não têm concluído a jornada cristã, por conta da sobrecarga gerada pelos ídolos. Quer adorar a Deus, mas quer adorar o ídolo. Quer adorar a Deus, mas quer dar um espacinho, um quartinho. Deixa Deus, eu colocar um quartinho aqui no meu coração para esse ídolo aqui. E isso o coração vai sobrecarregando, vai sufocando. Jesus contou uma parábola chamada parábola do semeador. E se você conhece, quantos conhecem a parábola do semeador? Um dos terrenos no qual a semente é lançada é o terreno em que havia espinhos. E Jesus explica o que é espinhos. O que são os espinhos ali na parábola. Que quando a semente germina, sufocam a planta. Jesus diz que os espinhos são os cuidados desta vida. Eles crescem. As preocupações com as riquezas. Do que Jesus está falando? Jesus está falando sobre idolatria. Há terrenos onde a palavra foi plantada e que a semente pode até germinar, a pessoa vai até começar a caminhada com Cristo, mas não vai vingar, não vai crescer, porque os cuidados da vida, as outras paixões, os outros amores. Por que aí tem uma música que canta, né? Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Por que essa canção fala isso? Porque os ídolos eles querem justamente ser como esses espinhos que vão rivalizando o amor a Deus no nosso coração. Será que o seu amor a Deus não está sendo sufocado pela idolatria? Será que o seu amor a Deus não está sendo
Não está como esse dia de hoje. Eu cheguei antes do culto para o irmão Antônio. Meu Deus, que abafado. Está abafado, né? Tem gente que está vivendo uma vida cristã abafada. O que é que acontece quando o clima está abafado? A gente fica mais mole, né? Andar daqui a ali é um sufoco. Será que você não está vivendo uma vida cristã abafada pela idolatria? Até eu tenho vontade, pastor, de fazer as coisas para Deus, de servir a Jesus, de andar com Ele, mas é como se me desse uma canseira. Talvez seja porque você está abafado pela idolatria, sufocado pelos espinhos dos cuidados dessa vida. E Deus está te chamando, está me chamando essa manhã para dizer: olha, tira as ervas daninhas e deixa só só Jesus no coração. Aí a planta respira. Aí ela cresce, aí ela dá fruto. Como nos livramos? Hebreus 12, versículo 1, 2 diz: portanto, vamos ler para não dizer nada errado aqui. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se desembarace. A idolatria, meus irmãos, é como aquela teia em que cai a mosquinha, e a mosquinha cai na teia, quanto mais ela se debate, mais ela se enrola. Você não vai se livrar da idolatria sozinho. Você precisa de ajuda. Como eu me livro então, pastor, da idolatria? Meus irmãos, só existe uma forma de vencer um amor: com um amor mais forte. Se o ídolo é alguém que tenta disputar amor do nosso coração, só se vence um amor com um amor mais forte. Alguém tem uma pista de qual é o amor mais forte que vence a idolatria? É o amor de Cristo Jesus em nós. Por isso começamos o culto com o texto de Efésios. Que a gente possa experimentar a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo Jesus. Estarmos imersos nesse amor. Porque se esse amor, que é mais forte, estiver presente, ele expulsará todos os outros. Todos aqueles que já tiveram apaixonados por uma moça ou por um moço sabem o que eu estou dizendo. Meus irmãos, a distância entre o Salgado, o bairro Universitário e aqui a Agamenon era pequena nos anos 2012, 2013. Eu estava muito apaixonado. Não estou dizendo que eu não estou apaixonado, eu estou apaixonado. Todos os dias eu me apaixono mais por essa mulher. Mas nesses anos, onde a paixão era muito grande, eram longas distâncias a pé, só para tomar um sorvete. E a gente vê isso também naqueles que são apaixonados por Jesus. Estava conversando com meu irmão esses dias, ele faz parte da liderança de jovens lá de Arco Verde. E ele estava me dizendo: Davi, eu sou apaixonado pelos nossos jovens lá. Eles vêm lá do Veraneio. Você tem uma ideia do que é o Veraneio, para onde é a igreja? É um bairro lá de Arco Verde. Nós estamos falando de 1 hora e 20 a pé, para participar do culto do sábado dos jovens. Meus irmãos, só quem está apaixonado faz uma coisa assim. E as histórias que a gente vê no sertão? As irmãs que participam da Juvep, aqueles que já foram, sabem do que eu estou falando. Horas no sol, sai no começo da tarde para cultuar, no finalzinho da tarde para voltar à noite, no escuro. É a paixão, meus irmãos. É o amor mais forte. Agora, nós nem estamos no sertão, nem somos o jovem que vem lá do veraneio para participar do culto, sem o dinheiro da passagem de volta.
Nós estamos em Caruaru. Nós estamos na igreja do Nazareno de Caruaru. E nós temos experimentado desse amor mais forte, que vai expulsando todos os ídolos. O texto, o sentido original lá do versículo final da carta de João, diz guardai-vos, né? Qual é a figura que João tem na mente dele? Ele tem em mente a ideia de você guardar algo ou alguém de um sequestro. Olha que coisa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse que no dia 31 de dezembro, às 21 horas, alguém vai na sua casa sequestrar todo mundo, o que é que você faria? Você ia ficar... daqui a meia hora só que ele vai, daqui a pouco é que eu vou. Ficava esperando, ver o que é que ia acontecer. Você ia ficar duvidando? Recebeu uma mensagem no celular, olha, dia 31 de dezembro às 9 horas eu vou sequestrar toda a sua família. Será que você ia ficar relaxado? Será que você ia ficar de boa? Agora o que dizer dos ídolos? Quando o apóstolo João fala, guardai-vos, essa expressão no original é como se ele estivesse dizendo, os ídolos são sequestradores. E eles querem sequestrar o seu coração. Você acha que essa palavra do apóstolo João é para a gente ficar de boa? Ou é para a gente ficar alerta? Ligado? Atento? Claro que é a segunda opção, meus irmãos. O que João está dizendo é que os ídolos não são passivos. Que idolatria não é eu que vou à procura, não. É o ídolo que está à sua procura. O ídolo está à procura do seu coração. O ídolo está à procura de um pedacinho do seu interior, de um pedacinho da sua adoração. Ele não fica esperando você ir, ele é quem vai. E João está dizendo, guarde, fica alerta, ele está querendo sequestrar você. E se você ainda tem dúvida de que a única forma de vencer a idolatria é com um amor mais forte, eu quero ler dois textos para você, do Antigo Testamento, que apresentam o que é o amor de Deus. O primeiro deles está em Jeremias, capítulo 31. Vá lá comigo para esse texto. Jeremias, capítulo 31. Versículo 1 em diante, mas a gente vai focar no versículo 3. Diz assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é fiel, o amor de Deus é leal. Tem dúvida ainda? Oséias, o texto que eu mencionei aqui para os irmãos, o profeta que eu mencionei aqui para os irmãos. Oséias capítulo 11. Para mim um dos capítulos mais escandalosos quando o assunto é o amor de Deus. Na verdade, Oséias é um livro escandaloso nesse assunto. Oséias capítulo 11. Tem algumas interpretações sobre o fim dos tempos que dizem que Deus não tem mais nada com Israel, com a nação de Israel. Para mim, quem interpreta dessa forma nunca leu esses textos aqui. Eu não tenho como ler esse texto e achar que Deus não tem mais nada com Israel. Porque como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, os dons de Deus são irrevogáveis. Não duvide disso, Israel ainda é povo de Deus, mesmo que eles não creiam. Deus ainda tem algo para fazer a respeito da nação de Israel. Por isso que a gente sempre tem que orar pela nação de Israel, pelo povo de Israel. Não ficar incluindo elementos judaicos no culto. Eu não estou falando disso, de botar uma arca da aliança aqui
um candelabro aqui, aí faz assim, com todo respeito a quem faz, tá? Mas nós não somos judeus. O que eu estou dizendo é que no plano escatológico de Deus para as últimas coisas, Israel ainda faz parte. Porque não é possível que um texto como esse seja desconsiderado. Oséias 11. Amém? Está no texto? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse texto é usado pelo evangelista para se referir a Jesus. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Olha o versículo 7, meus irmãos, olha que coração rebelde do povo. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exalto. E você pensa, tá bom, já deu para Israel, mas olha a pergunta que Deus faz no versículo 8, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-los como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Meus irmãos, se esse texto não significa que Deus tem alguma coisa ainda com Israel, eu não sei mais o que é que significa. Mas eu estou lendo ele para você, para que você entenda o que é o amor desse Deus. Diante de um povo que está decidido, obstinado, ele diz, eu não posso desistir desse povo, porque o meu amor por eles é leal. É isso que o apóstolo está dizendo quando ele fala, mesmo que sejamos infiéis, Deus não pode ser infiel, porque ele negaria a si mesmo, ele continua amando. E quando a gente entender isso, a gente vai amá-lo com um amor que expulsará todos os ídolos do nosso coração. Amém? Fique de pé. Esse amor foi provado pelo nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Deus prova do seu amor, tendo Cristo Jesus morrido por nós ainda enquanto pecadores, ainda inimigos, ainda cheios dos nossos ídolos. Ele morreu por nós. Se quando eu e você éramos inimigos, Deus demonstrou tanto amor. Imagina agora que a gente está dentro da casa. Imagina agora que a gente é da família. Imagina agora que a gente está com Jesus Cristo, assentado nas regiões celestiais, como diz Efésios. Meu irmão, minha irmã, nós ainda não sabemos 1 centímetro do que é o amor de Deus. E a eternidade vai ser todinha só para a gente experimentar isso. Nesse momento iremos participar da mesa do Senhor. Quero chamar 2 oficiais para estar nos auxiliando aqui com a mesa. 2 oficiais da junta. E quero te convidar a pensar nisso, meu irmão, minha irmã. Há a música que diz, né, que faz a pergunta, que amor é esse? E é só essa pergunta que a gente faz, que amor é esse?